Muito boa noite, meu povo! Salve, salve, galera! Muito bom estar aqui com vocês. Hoje estamos firmes e fortes. Estamos aqui com mais um Gazeta Esportiva feito no capricho para você. A nave vai decolar! Boa, Pachecão! E é hoje, hein? É hoje, Pacheco! Ó, nossa música arrepia. Que maravilha! E eu já venho aqui para o meu canto dar boa noite para esses dois comentaristas maravilhosos, os mais bonitos da televisão brasileira. Primeiramente, Celso, como você se sente sendo um homem assim tão charmoso? Normal. Ah, então ele é, muito bem. Com vocês, Celso Cardoso. Celso Cardoso. A risada. Ó. Não consigo. É um momento que eu não sei o que fazer aqui desse lado. Eu fico aqui. Tá bom. Depois vem aquela coisa grave. Fechando o vidro, assim, sabe? Tipo, sabe assim. Você está constrangido, Thiago Salazar? Não, agora não. É que ele quer musiquinha, mas não, o Salazar não tem musiquinha, mas a gente eu não quero musiquinha aqui. Ele tem, sabe o quê? Ele tem aquele som, aquela voz que vem do além e chama por ele. Com vocês, Thiago Salazar. Salazar. Meu avô tinha esse tom, assim, ele deve ficar feliz com esse Salazar. Então, a voz que você tem, você puxou do seu avô? Puxei do meu avô paterno, sempre teve a voz grossa e ele que é o Salazar da família. Boa noite a todos. E aí chega um cidadão na sua vida e fala pra você projetar mais a voz. Exato. Cara, essa história eu, inclusive, contei recentemente. Muito bom. E vai mandar um beijo pra sua mãe, Dona Vera? Não, Dona Vermara. Não, hoje eu vou mandar um... Gilmara. Já que é pra mandar um beijo, eu vou mandar um beijo pro tio Reinaldo e pro meu sobrinho Pedro. Ambos fazem aniversário hoje. E pra mãe? Não fala nada, mas E pra mãe, não? A mãe vai pra lá, deixa a mãe que depois. Isso? Hoje é dia do tio Reinaldo e do Gilmara Pedro. Salazar, minha querida, um beijo pra senhora. Ele não manda, mas eu mando. Um beijo, vamos continuar conversando no Insta. Olha, pessoal, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, pega o seu refresco na geladeira, faz aquela limonada, acrescenta um... Não vai dar tempo de gelo. fazer isso tudo. Não faz tudo isso. Não dá tempo no break. Tem que voltar. O programa tá quente demais. Tem acusação gravíssima contra jogador do Corinthians. Gente, que coisa séria isso. Não, e hoje a gente ainda descobriu que tá pior. Rogério Ceni, sem papas na língua no São Paulo. Tipo, parece que tá transbordando ali. O Rogério, a piscina do Rogério tá transbordando. Mas tá sem água, né, também. A preparação do Palmeiras para a grande decisão do Mundial e as informações de Santos e São Bernardo diretamente da Vila Belmiro. Antes de tudo isso, tem dicas. Meus amores, estamos de volta. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que foi a primeira vitória do São Paulo na temporada, né? Mas o destaque não foi o resultado do jogo contra o Santo André, mas a coletiva do técnico São Paulino jogando umas verdades no ventilador que ninguém esperava. Vocês vão ver aqui o que o Rogério Ceni falou. E eu quero saber de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha o seguinte: o Rogério Ceni acerta ao tornar público esse descontentamento com departamentos do clube. Aliás, a gente devia ter colocado antes, né? Ele falando tudo, depois a gente fazer enquete, porque vai que tem gente que não viu. Mas ele acertou em falar isso ou não? Você já vai ver na sequência? Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com e pode escrever no nosso Instagram, @gazetesportiva, o que você achou. Você pode ganhar a caneca, tá bom? No WhatsApp, 11 99479 1633. Manda a tua pergunta para o Salazar, para o Celso Cardoso, vídeos de até 10 segundos, dá a sua opinião, faz uma pergunta e quem sabe você ganha uma caneca linda do Gazeta Esportiva, tá? Celso, o que você achou da atitude do Rogério? Bom, não é a primeira vez que isso acontece. Ele está fazendo isso direto. Vários treinadores, alguns treinadores. Mas o Rogério já não está fazendo não. A questão, tem muitas coisas para a gente falar a respeito, mas eu vou falar depois, a partir de comportamentos e tudo mais, condutas. Agora, eu prefiro que o treinador venha a público e fale de problemas estruturais publicamente do que solta ali para um, solta ali para outro e depois com aquela cara lavada desmentindo. Né? Então, essa transparência, ela me agrada. E me agrada porque o Rogério é um cara que pode fazer isso. Ele tem uma história no clube, ele tem um vínculo com o clube.
Claro que é a versão dele. Mas ele não desmerece o clube fazer um negócio desse? O clube tem que se tocar de coisas que tem que melhorar. A questão de interpessoal é uma outra história, a gente pode falar depois. Tá. Isso, o Rogério pode errar na medida, na dose, isso é uma outra história. Mas ao expor os problemas que limitam o São Paulo num crescimento, ele acerta. Então, para mim, ele mais acerta do que erra. Salazar, concorda? Concordo especificamente nesse caso que estamos aqui abordando, que é essa situação que ele falou na coletiva. Eu entendo é uma questão estrutural. Exato. O Rogério, para mim, está 100% correto em expor isso neste momento. Por quê? Porque, neste caso, não dá para acusar o Rogério de ter jogado alguém contra a torcida ou criticado diretamente alguém perante ao público, porque o caso não foi revelado pelo Rogério. O Rogério foi questionado na coletiva porque uma matéria dos nossos amigos do UOL revelou algumas coisinhas que estavam acontecendo lá dentro, e aí o Rogério foi questionado. Ao ser questionado, ele respondeu e automaticamente se defendeu, porque a publicação da matéria pegou muito mal para ele, Rogério Ceni. Então, ao se defender, ele tornou público muita coisa que a gente não sabia, como jogador indo embora antes da hora, piscina com cadeira e mesa e sem água, coisas importantes e graves que, pelo jeito, o Rogério estava tentando consertar sem expor ninguém, mas expuseram o Rogério. Então, ele se defendeu. Por que expuseram o Rogério? A gente vai falar mais lá na frente. Rapidamente, mas estavam falando sobre alguns descontentamentos internos com o Rogério. Ele falou, bom, se cobrar o cara de vir mais aqui, trabalhar em 2 períodos para se cuidar mais rápido, falar com a preparação física, arrumar a parte estrutural, se isso gera descontentamento, paciência, eu estou fazendo melhor para o clube. Eu estou fazendo o trabalho dele. Basicamente foi isso. Então, neste caso, a gente vai falar do histórico do Rogério que a Michelle está abordando, e eu concordo com ela, mas eu vou abordar lá na frente, mas neste caso, o Rogério foi corretíssimo. Pois é. Daqui a pouquinho, a vitória do São Paulo e o desabafo do Rogério Ceni no vestiário. Agora vamos girar a nossa equipe de reportagem com os jogos de hoje pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Começamos com Guilherme Camarda na Vila Belmiro. Boa noite, Guilherme. Temos o Peixe escalado para esse jogo de logo mais contra o São Bernardo? Temos sim. Boa noite para vocês do estúdio, para todo mundo de casa. Daqui a pouco eu vou passar a escalação. Antes, algumas informações, né? O lateral Auro, que estava jogando na MLS, né? Lateral direito, ele já fez exames em São Paulo, deve ser anunciado como reforço do Santos. A gente até comentou dele no começo da semana, é um jogador que interessa muito o Carille, porque ele joga na lateral direita, na lateral esquerda e também até no meio de campo. Então, é um jogador muito versátil, o que interessa muito o técnico santista. E aí, por causa dessa vinda do Auro, o Daniel Guedes, lateral direito, não deve renovar mais com o Peixe. O Santos estava pensando em renovar com o jogador, já tinha até tentado em uma oportunidade, não deu certo, ele tem contrato até junho, é capaz até do Santos liberá-lo antes da hora. Com o Auro, sobre o contrato dele, ele tem contrato com o Toronto da MLS até o final do ano, vem por empréstimo de 1 ano para o Santos, com a compra num valor fixado, tá? Vamos agora para a escalação do Peixão, para esse jogo de daqui a pouco contra o São Bernardo, às 19 horas, hein? Vamos lá. No gol, João Paulo, depois vem Matson, Kaique, Eduardo Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Vinícius, Zanocelo e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga para esse jogaço de daqui a pouco na Vila Belmiro. A gente vai acompanhar a partida e amanhã a gente conta tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Beleza, Guilherme Camarda. Celso, o que você espera desse jogo do Santos? Bom, Santos ganha, né? Coisa não foi para você que ela perguntou. Não dá para você cravar assim. Eu cravo, claro que ganha. É início de temporada, eu acho muito curioso isso, e é o que o torcedor espera. Quando que você vai, o torcedor espera e acha que tem que atropelar todo mundo no começo de temporada. Gente, é um início de trabalho, os jogadores estão voltando, vale para São Paulo, vale para Corinthians, vale para Palmeiras. Sabe, um pouco mais de calma. O importante é o Santos estar forte para a sequência da temporada. O Santos depois tem competições importantes, Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, e a base de tudo isso está sendo montada agora. Então, não é o resultado mais importante.
Mas a evolução, o Santos está alternando, Mas né? no caso do Santos, o resultado é importante, né? O Santos tem só 5 Não, pontos no sempre campeonato. mas... Os 2 primeiros jogos não foi bem, aí venceu o Corinthians. Assim, eu acho que o Santos precisa começar a emendar, para não começar a entrar nesse problema que está vivendo o São Paulo hoje. Você falou assim, o Santos ganha, o Santos tem 5 pontos no campeonato, o São Bernardo tem 7. O São Bernardo não é time bobo, não. O São Bernardo vem bem, vem com uma base recém-campeã. Então, assim, o São Bernardo que vai enfrentar o Santos. Empatou com o Palmeiras. Empatou com o Palmeiras. São Bernardo tinha aquele restaurante lá, o Demarque. Lembra? Dentro do estádio? Não era dentro do estádio. Não sei se existe ainda. Esse que eu tô Gostoso. falando é o Nabi. Foi a polenta, uma delícia lá. Ela só pensa em comida. Só pensa em comida. Mas... Daqui a pouco ela vai falar do docinho, da biquinha. Não, você não. Putz, você é podia verdade, não ter não. lembrado disso. Mas vai Ainda dar mais na Santos. nossa situação hoje aqui, ela vai me cobrar. Vai dar Santos com tranquilidade. E olha, gente, vou falar, o Salazar, há 2 anos ele tá aqui. Dona Mara, ele não trouxe o docinho pra mim. Nossa, e agora vem pra TV pra Agora eu trabalhar vou com a trazer, gente. agora eu vou trazer. Agora tem que trazer, Salazar. Sempre falei que não, mas agora eu vou Agora, trazer. agora eu nem quero, não quero mais da biquinha, eu quero uma bomba de chocolate da Offner, pô. Mas voltando, eu acho que o Santos tem uma parada dura. O Santos precisa de uma vitória para não parecer que aquele jogo pra com o não Corinthians entrar foi um acaso. Precisa de uma vitória, mas tem uma parada dura. O São Bernardo está bem no campeonato. E sobre o Auro, ótima contratação. Empréstimo, vem só pelo salário, basicamente. É um lateral direito que pode ajudar muito, é um cara muito ofensivo. Eu vi o Auro subindo no São Paulo, porque eu era setorista do São Paulo na época. Ele é um jogador sempre com muitas assistências, foi muito novo para fora e lá fora foi titular, 20, 30 jogos por ano. É um jogador que eu acho que pode ajudar muito o Santos nessa temporada. Da Vila Belmiro para a Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Mirassol, fechando a rodada. Só que um dos principais assuntos no noticiário corintiano não tem nada a ver com o jogo. Tem acusação gravíssima contra um jogador recém-contratado. Boa noite, Jonas. O que está acontecendo aí? Pois é, Michele, boa noite para você, para o Salazar, para o Celso, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. A gente começa, infelizmente, com essa notícia séria, né, envolvendo o zagueiro recém-chegado Robson Bambu, que é acusado de estupro de vulnerável, né? Uma mulher de 25 anos é quem acusa o jogador de estupro no último dia 3 de fevereiro, semana passada, em um hotel após uma ida a uma casa noturna aqui da Zona Leste. Essa mulher, inclusive, acompanhava um amigo do Robson Bambu, mas relata que acordou com um zagueiro em cima dela em uma relação não consensual, né? O Robson Bambu já se manifestou publicamente, né, por nota, disse que é inocente nessa história e o Corinthians aguarda a apuração dos fatos para tomar as devidas providências. Corinthians, que por sinal já vem tomando providências relacionadas ao Robson Bambu por outros motivos extracampo, comportamentais. O Corinthians, por exemplo, vai aplicar multa ao Robson Bambu por 2 dias de atraso. O jogador se atrasou já em 2 atividades lá no CT Joaquim Grava. Então, né, 1 mês de Corinthians, mas já vem causando o Robson Bambu com situações polêmicas e comportamentais extracampo. Jogador zagueiro que ainda não está inscrito no Campeonato Paulista. Quem também não está inscrito, o Corinthians está louco para inscrever no Paulistão, registrar para a temporada, é o tal do novo técnico, né? Vamos falar de futebol agora, falar dessa novela. Corinthians em busca desse novo treinador. No início da semana até havia expectativa de, quem sabe, ele estar hoje aqui nas tribunas de Itaquera para acompanhar o duelo contra o Mirassol, mas não é o caso. Corinthians ainda avaliando nomes, né? A exemplo dos portugueses Vitor Pereira e também do Paulo Fonseca. O argentino Ramon Dias, que é ídolo lá no River Plate, também foi oferecido, mas o fato é que ainda não há um nome definido, ou pelo menos, né, comunicado pela direção, pela cúpula alvinegra. Quem falou sobre isso, sobre essa busca de um treinador estrangeiro em entrevista coletiva realizada ontem, foi o lateral direito Fagner, né, que é um líder aqui do grupo, falou sobre essa questão de um técnico estrangeiro. O Corinthians deve apostar mesmo num nome de fora do país e até repercutir um pouquinho a saída recente, a demissão do técnico Silvinho. Vamos ouvir o Fagner. Eu acho que a decisão tomada pela diretoria foi, acho que de uma certa forma, para preservar o próprio Silvinho,
né? Porque a gente sabe que existiu uma pressão muito grande e tenho certeza que ele deixou coisas muito boas aqui dentro do clube e tenho certeza que futuramente ele vai se tornar um excelente treinador, porque já demonstrou isso nesse período que ele esteve com a gente aqui. É óbvio que se você contrata um treinador estrangeiro hoje, você tem que dar mais tempo para ele conhecer o país, conhecer a cultura, o futebol, assim como é com um atleta quando ele chega num determinado país. E a gente sabe que muitas vezes com um treinador brasileiro a gente não tem esse tempo e essa paciência para se trabalhar. Então, assim, óbvio que se um treinador vier, ele vai agregar de muitas maneiras, né? Seja ele estrangeiro, seja ele de dentro do país, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o dia a dia, né? Não adianta eu falar que ele vai agregar mais do que o A, o B ou o C se a gente não tiver aquela noção real do dia a dia, né? É a velha polêmica, né, gente? Técnicos brasileiros versus técnicos estrangeiros. Eu deixo para vocês debaterem, mas antes de voltar, uma última informação. O Internacional hoje anunciou oficialmente a contratação do volante Gabriel. O Corinthians também já se despediu dele nas redes sociais. Jogador que deixa o clube com 238 partidas disputadas, 8 gols marcados e 4 títulos conquistados. Brasileirão de 2007 e o tricampeonato paulista. Volante Gabriel, portanto, é jogador do Internacional. Michele. Campos, muito obrigada. Salazar, informações. Jonas Campos, cheio de informação. Vamos por partes, né? Gabriel, o Corinthians tinha contrato com ele até dezembro, certo? Salário alto, não pretendia renovar. Já tinha informação de bastidor que não ia renovar, inclusive a gente trouxe isso em primeira mão. Vai para o Inter, assina por 2 anos. O Corinthians tinha 50% dos direitos, vai ficar com 20%. O que o Corinthians entende? Eu me livro do salário, ele tem um contrato mais longo com o Inter, eu mantenho uma porcentagem, ainda posso até lucrar com o jogador e abro espaço no elenco. Robson Bambu, a questão do atraso, aí vem, além da questão da acusação de estupro, isso vai ser julgado, a gente não tem como falar enquanto não for apurado direitinho o que está acontecendo, e isso é um problema da polícia. A questão do atraso, sexta-feira, treino no CT Joaquim Grava. Robson Bambu chegou à tarde, o treino era de manhã. Domingo, chegou 2 horas atrasado e foi dispensado porque chegou 2 horas atrasado. Foi multado pela diretoria do Corinthians por causa da reincidência. Ele mal está chegando então, e já está assim, fazendo 25 anos, acabou de chegar, a chance dele... E essa acusação, é só para eu entender, foi agora ou é algo... Não, foi agora. Aconteceu quinta-feira da semana passada, é bem recente mesmo. O jogador se manifestou dizendo que achou, ele até se disse revoltado, que jamais faria isso, que tem filha menina e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que aí não tem nem como a gente falar alguma coisa. Isso aí você tem que aguardar. Quanto ao Gabriel, o Inter foi um ótimo negócio para o Corinthians e até, quem sabe, para o Internacional. E a questão do técnico, a gente até conversava aqui, Nelson. Celso. Nelson. Eu falei Nelson. A gente até conversava aqui. A questão do técnico é a seguinte. Tudo bem, Adriano? O Corinthians entende que não há um nome no mercado nacional para atender a este elenco. Ai, gente, também o Corinthians também tá... Não, você precisa de um técnico grande mesmo. Pô, o Cuca não é grande? O Cuca tem um problema da acusação. Acusação não. O Cuca foi condenado por estupro na Suíça, por atentado ao pudor de menor, na verdade. E isso aí já gerou um desgaste muito grande. A manifestação de muitos torcedores nas redes sociais de que esse cara aqui não, por causa dessa condenação. Então o Corinthians falou, a informação que eu tive de uma fonte, a gente não está podendo comprar briga com a torcida agora. Então o Cuca está descartado por esse motivo. E o problema, rapidinho para encerrar, é que a comissão técnica, eu estava falando para o Celso aqui, técnico estrangeiro é caro? É caro. E o Corinthians está disposto a pagar. Quer um estrangeiro? Quer um estrangeiro. Só que o cara vem com 7, 8 profissionais. E aí o que você faz com o Alex, Mauro Van Basten? Tem que mandar embora? Tem, ué. Então, assim, é uma situação complicada, né, Celso? Então, em relação ao Corinthians hoje, aliás, não só Corinthians, a gente vê dirigentes se expondo muito em rede social, o barulho, o som da rede social, ele reverbera demais. Influencia muito hoje a postura do dirigente. Nem sei se tem esse peso todo, mas eles ouvem e eles sentem. Então, fica muito claro que o Corinthians não quer desgaste. Exato. Então, trazer um outro treinador para ficar aquele clima, porque isso gera um clima tão ruim. A demissão do Silvinho foi por causa do desgaste. Exato. O Duílio queria manter. É que ele viu que não tinha mais clima. E isso cria um clima absurdo.
Então, o Corinthians está fazendo o que o Atlético fez, que o Palmeiras fez, que o Flamengo fez. Quando você traz alguém de fora que já tem já tem uma experiência, já tem uma filosofia de trabalho, isso realmente gera um tempo maior de tolerância. Sobrevida, né? Exato, que deveria ter com os treinadores brasileiros, essa é a questão, Sim, mas isso. não existe, não tem. Com o treinador que vem de fora, ok. E no caso do Corinthians, o Corinthians ele reforçou, ele investiu Então tem que trazer alguém realmente que chegue e todo mundo olhe, opa, vamos respeitar. Agora, tem que ter muito critério. O perfil, se é um treinador ofensivo. Não adianta trazer um retranqueiro para o time que tem o Corinthians hoje. Os nomes Não especulados adianta. não são. Exato. Os Não, então a nomes gente tem visto, especulados- tem a maneira de trabalhar. O próprio Vitor Pereira, ele gosta de fazer marcação alta, Mas de pra ter quando a chega posse esse de técnico, bola. gente? Então, É porque mas- gera mas muita é uma negociação, negociação é difícil. claro. É uma E aí, negociação. no caso, se você se propõe, se dispõe a trazer um técnico estrangeiro, você tem que arcar também com comissão técnica. O cara não vem sozinho. Não vem. Não vem sozinho, ele precisa desse O respaldo. staff. Até porque o trabalho dele depende dessas pessoas, é uma questão de confiança. Não, e Aí, ainda o que mais o quando você Corinthians- vai para um outro país, aí que Claro. você quer mesmo os então, seus, se o né? Corinthians quer mudar de patamar, ele vai ter que arcar com esse ônus Tem da dinheiro demissão pra de arcar? pessoas Tem dinheiro, queridas. Michele. O Corinthians está disposto, ele está muito ciente. O Silvinho era muito beleza. barato para os padrões do futebol, né? Então, assim, o Corinthians está ciente e disposto a tirar o escorpião do bolso para Tirar garantir o quê? um grande técnico. Um escorpião do bolso, né? Tem que abrir o bolso. Ah, vai dizer que você não conhecia essa. O escorpião do bolso, eu nunca ouvi essa. Adriano e tirar. Nelson, nunca ouvi essa. O Corinthians está disposto. A questão é, e aí? Traz 5, 7 caras, eleva o custo, manda Mauro Van Basten, campeão em 90 com o Corinthians, que está lá há tantos anos. Alex, que acabou de chegar campeão da Dá Libertadores. pra realocar pra base? É Isso aí, você tem complicado. que dar O um Alex, jeito. por exemplo, veio para o profissional porque teve problema na base. Ele não tem como voltar. Então, assim, Mas é uma situação complicada. Só que o Corinthians tem pressa. Não É. tá fácil, não anunciou porque Se eu o tô com Corinthians pressa, tem imagina. pressa. Bom, chegou a hora de ver como que foi. Ô, Chile, fala comigo. Você tá aí? Você tá aí, Chile? Ele tá aqui comigo Não, ele fala. aqui não tá, viu, Chile? Você não tá aqui comigo, mas tudo bem, vou tentar ligar o botão. Chegou a hora de ver como foi a primeira vitória do São Paulo na temporada. Que sufoco, meus amigos. Era só o Jandrei tocar na bola que boa parte da torcida no Morumbi fazia questão de aplaudir demais o goleiro do São Paulo. Titular na vaga do contestado Thiago Volpe, o Jandrei foi uma das 5 mudanças que o técnico Rogério Ceni fez no time em relação à equipe que perdeu para o Bragantino na quinta-feira passada. Mesmo assim, o que se viu em campo contra os reservas do Santo André foi um São Paulo refém da bola aérea e ainda muito longe do entrosamento ideal. Ao todo, foram 42 cruzamentos só do São Paulo no jogo, um novo recorde da equipe no estadual. O Rigoni, com o pé, até carimbou o travessão. Mas, chance inacreditável, perdeu o Gustavo Nescau, atacante do Santo André. O camisa 9 recebeu um passe açucarado, do jeito que os artilheiros adoram, e conseguiu fazer o que parecia impossível. Quando tudo levava a crer que o São Paulo amargaria mais uma partida sem vencer, a dupla Éder e Marquinhos, que tinha entrado há 5 minutos, resolveu o jogo. O ítalo brasileiro cruzou e o garoto revelado em Cotia fez a festa dos São Paulinos, já nos acréscimos do segundo tempo. 1-0 tricolor, placar final. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo chegou à primeira vitória no Campeonato Paulista de 2022. E o golzinho no fim, diante do Santo André, trouxe um alívio danado para o trabalho do técnico Rogério Ceni. Melhoras são necessárias para a gente visualizar, passar a próxima fase, brigar, tem Copa do Brasil chegando, né? Mas não vejo que o time jogou muito mal. O time ainda não está rendendo o que eu esperava, o que os próprios jogadores esperam poder render, o que o torcedor vem aqui espera poder ver vitórias maiores, vitórias maiúsculas, mais tranquilas. Eu sei isso realmente, mas jogar um péssimo jogo, não acredito que o time tenha jogado um péssimo, não vejo dessa maneira, não.
Peraí, então. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que o Rogério Ceni falou, que gerou todo o Agora bafafá. sobre o jogo. Sobre o jogo. Foi uma performance ruim de São Paulo. Muito ruim. Muito ruim. Beirando Aliás, o tem que péssimo. agradecer muito ao Nescau, Exatamente. que perdeu um gol, parafraseando meu querido Vanucci, saudoso Vanucci. Até eu faria esse gol. E olha que eu sou ruim de bola. É. Ele conseguiu perder. Olha o gol que Inacreditável. perde o Olha cidadão. isso. E não dá pra falar do gramado, não dá pra falar de não dá pra nada, nada. cara. Olha lá, a bola continua A gente tentou até redonda. fazer uma matéria com o Nescau aqui, não rolou, enfim. Olha. E aí perdeu Nossa. um gol que, sinceramente, nem eu perderia. E assim, Não dá. tem uma série de falhas da defesa do São Paulo nesse lance, mas o lance é tão gritante. O erro do Nescau que a gente nem fala, né, dos zagueiros do São Paulo. Olha que, olha... Deixou ele lá. Não, patético. A zaga do São Paulo nesse lance foi patética. Mas o que fez o Nescau, meu Deus do Quem é céu. o 5 que ficou ali? Olha só. O 5 do São Paulo, o loirinho ali. Então, o Arboleda. O Arboleda daqui eu não ficou vou lá enxergar. atrás, hein? Olha. Tinha que ter acompanhado. Você né? faria, Celso? Faria. Você faria, Michele? Esse gol? É. Não, já tava lá faz tempo. Bom, Foi mas pior e aí? do que o do David? Foi pior do que o do David? Foi pior que o do Bádio? Foi pior que o do Bádio. Porque estava quase De tempo. qualquer maneira, o São Paulo, a verdade, o São Paulo jogou mal. Tá jogando mal. Muito mal. Tá devendo. Nossa, era O só problema isso. para mim do Só São fazer Paulo assim. é muito parecido com o que tinha o Silvinho. O Rogério Ceni, ele arma, ele pensa na questão tática, ele pensa nas triangulações e tudo, mas me parece um time com falta de ideias. A bola roda, ela vai muito... Falta a criação, né? Falta a criação, ela vai muito para as laterais. Você Muito vê cruzamento. a falta da ideia. Foram mais de 40 cruzamentos no jogo. Muita gente discute até o time ser baixo. Eu acho que o problema não é nem ser baixo, é a falta de movimentação. Muitas vezes a bola está indo onde não tem ninguém para ir. E muitas vezes ela está indo para a ponta, para o cruzamento, por falta de criação no meio de campo. Então, assim, é um time que carece demais de ideias. E no futebol de hoje, não adianta você só colocar os jogadores ali como um pebolim. Você tem que ter ideias, os jogadores têm que estar preparados para executar alguma coisa. E a impressão que eu tenho do São Paulo é que o Rogério, ele arma, ele posiciona os jogadores em campo. O São Paulo não é desorganizado, não é uma bagunça em campo. O São Paulo está ali, com os jogadores posicionados, ponto. Não tem nenhuma criatividade. Muito bem. Contato imediato com José Paz, diretamente da redação da nossa Central de Esportes. Conta para nós, Zé, os detalhes do desabafo do Rogério Ceni na coletiva pós-jogo. Boa noite. Boa noite para você, Mi, para o artilheiro Celso Cardoso, para o idealista Thiago Salazar, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, a coletiva do Rogério ontem foi bombástica, viu, Michele? O que aconteceu? Salazar até já deu aí alguma dica para a gente no início do programa. O que houve? Alguns veículos de imprensa, veículos oficiais, alternativos, blogueiros, enfim, publicaram aí nos últimos dias que o Rogério Ceni estaria com problemas de relacionamento com funcionários e jogadores do São Paulo. Aí o UOL fez uma matéria, lá o Bruno Carvalho, o Pedro Lopes, nossos amigos do UOL, publicaram uma matéria dizendo, entre outras coisas, que o Rogério Ceni estaria cobrando de forma assintosa alguns jogadores na frente do grupo de atletas, que isso estaria gerando um constrangimento danado lá no São Paulo, que alguns jogadores não estariam gostando da postura do treinador, que o jeitão pessimista do Rogério Ceni nas entrevistas coletivas, no dia a dia, que isso também estaria gerando aí problemas, constrangimentos lá no São Paulo. Inclusive o Rogério foi perguntado sobre esse jeitão pessimista dele nas coletivas, ele disse que não é bem assim, que ele chega lá às vezes triste porque não está ganhando muitos jogos, então não tem motivo para estar feliz nas entrevistas. O Rogério foi bastante duro, inclusive, aí na coletiva sobre esse tema. E aí foram perguntar para o Rogério ontem sobre esses supostos problemas de relacionamento que ele tem com jogadores, com funcionários, com a tia da cozinha, com o porteiro do CCT da Barra Funda. E o Rogério fez questão de ser muito claro, muito franco na entrevista coletiva de ontem, viu, Michele? Roda aí. Hoje em dia todo mundo tem assessoria, empresário, todo mundo fica descontente quando um jogador deixa o time ou sai do time. Mas o meu relacionamento com os jogadores, funcionários, e também tem uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os mesmos porteiros que estão lá no CT há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo, cumprimento a todos, trato bem todo mundo, faço o melhor para todos. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Então, eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador ir embora,
a 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios. Cobro todos, trabalho, faço o melhor por eles todos os dias, desenho cada dia um treino especial para todos eles, no intuito de melhorar o clube. Mas pode ser que incomode realmente uma ou outra pessoa em algum departamento do clube. Tá aí então o sincerão Rogério Ceni na entrevista coletiva ontem, depois da vitória lá para cima do Santo André, no Morumbi, placar de 1-0. Nas redes sociais, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez questão, viu, Michele, amigos, de defender o Rogério Ceni. A gente até separou um trechinho aí da publicação do presidente Júlio Casares, meteu um textão, uma legenda enorme numa foto com o Rogério Ceni lá no Instagram. Olha só, a gente separou só o trechinho inicial. Quando trouxemos o Rogério Ceni, sabíamos do seu nível de trabalho, comprometimento e entrega que ele tem e oferece por onde passa. Buscar a perfeição no que faz é um dos atributos do seu perfil. O conheço há quase 30 anos e sei o que posso esperar dele, disse o presidente do São Paulo em relação ao Rogério Ceni, viu, Michele? E aí, o que vocês acharam dessa seara toda? Devolvo para você aí nos nossos estúdios, viu, Michele? Lembrando que o São Paulo volta a campo no próximo domingo às 6h30, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, para pegar a Ponte Preta. Estaremos ao vivo no Mesa Redonda com o Jonas Campos, trazendo tudo desse jogo, viu? Beijão para todo mundo. Beijão, querido. Rogério Ceni, parabéns. Ser profissional incomoda muita gente. É muito mimimi mesmo. Você tá certo, Rogério. Parabéns. E parabéns pro Casares, que te bancou e falou que sabe do seu profissionalismo. Porque não é que ele é arrogante ou grosseiro ou com esse ou com aquele. Não, ele está sendo profissional. Exigente. Exigente. Então. Por quê? Porque ele quer o melhor do trabalho, ele quer o melhor para o São Paulo. Eu acho que ele acerta quando ele expõe algumas questões da estrutura e quando o presidente de São Paulo vem e faz um post. Sim. Na verdade também, porque quando você faz uma crítica aos departamentos, ele é o presidente, ele é o chefe. Então, a crítica indiretamente é a quem dirige. Tem como, é para ser diferente. Há algumas então, ele pessoas. Exato, então faz o São meia 3 ou culpa. 4 dirigentes acima do Rogério. Onde que eles caras estavam que não estão vendo isso? Agora, a questão da matéria em si, que o Zapaz citou, dos meninos do UOL, a questão da cobrança, isso mostra profissionalismo. Ele quer o departamento trabalhando de manhã à tarde? Ok. Ele quer outras questões O cara treinando mais tempo? Ok. Também. Mas, por exemplo, há relatos de jogadores que ele estava criticando que abertamente e no ponto de vista... Na frente dos outros. E não de maneira construtiva. Não de uma maneira que fizesse... tipo, é quase você não serve. Mas então, assim, esse em público, tipo... pra gente, na mídia? Não. Na frente Entre de eles, mas outros isso... jogadores. Então, mas aí isso é zum também, a gente não tem provas. Sim, temos por provas. isso eu tô te falando, não dá para você cravar nenhuma conclusão chato a isso, partir de gente. suposição. Não dá para você saber. Exato. O que acontece lá, quem informou o UOL talvez tenha, os jornalistas do UOL que fizeram a apuração, talvez realmente estivessem chateados com isso, ou talvez fosse, sei lá, não dá para você cravar. E outra, e se Você não tá realmente vendo. o cara Mas a questão acreditando no que a UOL falou, e se o cara não serve mesmo pro São Paulo? No papel, assim, de Ele quem está pode falar. analisando e de maneira muito sensata e muito serena, repito aqui, não dá para você concluir a partir de suposição. Isso eu trago para a vida. Eu não faço nenhuma conclusão a partir de suposição. Mas se você ouvir um lado, que foi mostrado na matéria. E aí a resposta do Rogério. Uma coisa, outra coisa, Ele outra coisa. confirma... Ele respaldou a matéria. Ele confirma a apuração. A cobrança. Ele confirma a apuração, mas contextualiza. A maneira de cobrar aí é uma coisa que vai de cada um. Eu acho o seguinte, isso é um problema para a carreira do Rogério Ceni, porque já tem um histórico e é muito curta a carreira dele. Os relatos da saída dele do Cruzeiro foram no Flamengo péssimos. Aí veio o Flamengo com relatos novamente com problemas de relacionamento e de repente surge isso agora. Então acho que para um técnico, seja ele o Rogério ou qualquer outro, é muito ruim você já adquirir um histórico deste com um período tão curto de carreira. Agora, se a gente souber separar as coisas, de campo, e vamos falar aqui só sobre este caso, eu tô com o Celso Cardoso neste caso. Por quê? A matéria traz principalmente esse
esse descontentamento ali de, poxa, o Rogério falou que o cara erra tudo, não sabe fazer nada direito, falou na frente de todo mundo. Eu já ouvi de muitos jogadores, e a gente tem esse jogador aqui na bancada, de que, você esculachar um jogador na frente de todo mundo, isso normalmente não vai bem. Agora, a gente sabe qual foi o contexto? Mas porque uma coisa é ele fazia chegar e falar também. assim... O Luxemburgo fazia isso. Sim, então, também. mas o Tele fazia e outra, isso. eu acho que é importante que o Celso destacou Eu não sei aqui. como foi que ele A falou. gente não sabe o contexto. Há várias maneiras de dizer a mesma coisa. Por exemplo, o Rogério chegou lá na frente de todo mundo e esculhambou o cara. Ou o Rogério fez como tantos técnicos já fizeram, de falar, de cobrar. Ô fulano, você não está acertando o cruzamento, você não está marcando, e aí? Será que foi assim? Ou será que ele virou e falou, você é ridículo, Então assim, a gente não sabe. Houve uma cobrança, houve um descontentamento, teve uma situação. Mas como que ela aconteceu exatamente? Então, o futebol. Lembra que o Rogério falou que o futebol tem que ser falado, tem que ser cantado, que no São Paulo falta. Então você colocou duas situações. Primeira, ô fulano, como é que foi a primeira? Fulano, vai, eu sou a fulano. Fulano, você não tá acertando nem na frente nem na trás, estou te cobrando. Vamos lá, acorda pra vida. Faz parte, gente. Ele é treinador de futebol, ele tem que gritar, tem que falar. Eu sou contra algumas situações como a gente já viu. Outra coisa é ele humilhar o cara, falar. Humilhar o cara, não. Ridículo, aí e não. E outra coisa, jogador brasileiro, com todo respeito, eu acho que há ambientes e ambientes. O ambiente do futebol não é o ambiente do por favor. Então, ele não vai chegar nunca assim, foi, eu não vou vai chegar ser. aqui. Os caras estão muito equilibrados. Ô, fulaninho, vem cá, olha, você não tá acertando, não dá pra ser assim. Você tá vendo que você não tá acertando? Pede pro torcedor ser assim também, né? Mas... Você não tá acertando. Não dá pra ser. Mas o mesmo jogador... Vou no particular falar com o Celso. Não é essa a questão. Eu quero dar um exemplo do Guardiola. O Guardiola, ele não é intenso. Ele não é. O cara, de repente, tá aprendendo com aquilo. Tá aprendendo ganhando quê? Desconto no São Paulo? Não. Ô Celso, será que esses jogadores reclamariam se estivessem no Manchester City trabalhando com o Guardiola e o Guardiola tivesse falado do mesmo jeito? Seu coisa pifou. Vamos lá. Chelsea ou Palmeiras? Qual dos dois clubes vai conseguir o primeiro título do Mundial da FIFA neste sábado? O Guilherme Camargo ouviu nossos companheiros de redação para saber a opinião da galera. Tá chegando o momento da grande final do Mundial de Clubes e a gente vai falar com o pessoal da redação 3 motivos para acreditar na vitória do Palmeiras e 3 para apostar nos ingleses. Eu já vou dar o primeiro motivo, que eu acredito no Verdão, tá? Os ingleses nunca ganharam de um brasileiro no Mundial de Clubes. Um grande motivo, hein? Vamos ver agora com o pessoal. Eu acho que o Palmeiras vai encontrar um cenário onde ele se sente muito confortável, porque o Chelsea vai assumir um protagonismo com a bola e vai deixar muitos espaços para o Palmeiras. E aí Rony e Dudu são jogadores de muita velocidade e podem aproveitar no contra-ataque. Apesar do Chelsea ser um time mais técnico, ele também se mostrou bastante desequilibrado nesse jogo de semifinal. Muito espaço, principalmente ali no lado esquerdo, que o Palmeiras deve aproveitar. O Abel já está tramando um plano, tá vendo o Chelsea há muito tempo. Do mesmo jeito que o Abel estudou o Chelsea também estudou o Palmeiras. Eu acho que apesar de ter aberto alguns espaços nesse primeiro jogo, o Chelsea vai conseguir se recompor taticamente, é um time muito versátil. Eu acho que esse sistema de flutuação, com jogadores rápidos pelas pontas e com meio saindo para jogar, pode surpreender o Verdão. Eu acho que ele leva vantagem justamente pelo fato de ser um jogo muito equilibrado. E o Chelsea está mais acostumado que o Palmeiras a fazer duelos equilibrados. Afinal de contas, a Premier League tem N clubes grandes. Olha, eu acredito no título do Chelsea pelo elenco que tem, de muita qualidade, mesclando aí a experiência do Thiago Silva, do Lukaku, com a juventude de alguns outros jogadores. Então, eu acho que o Chelsea é o grande favorito e vai confirmar esse favoritismo no sábado. Vamos para a redação de esportes, dessa vez com Alexandre Silvestre, as notícias sobre a preparação do Palmeiras para a decisão de sábado contra o Chelsea. Boa noite, Silvestre. Fala, Mi, boa noite a todo mundo. A redação aqui está fervendo com essa proximidade do jogo, todo mundo muito animado acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu também, tanto que vou ter folga amanhã, vou relaxar corpo, mente, para um trabalho pesado. Sábado, dia da grande decisão, e domingo, se der tudo certo para o Palmeiras, a chegada dos campeões, e vocês vão acompanhar tudo isso no Mesa
Redonda. Hoje rolou o penúltimo treinamento antes da decisão contra o Chelsea. Palmeiras foi para o campo, onde vem treinando em seu QG em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Hoje é o treino que valeu, porque amanhã é o reconhecimento do gramado do estádio, que será a sede da grande decisão Palmeiras e Chelsea, a partir da 1h30 da tarde, sábado, horário de Brasília. Time completinho em campo, algumas novidades. O Vinícius Silvestre, que estava em isolamento num quarto do Hotel Shangri-La, onde o Palmeiras está concentrado, saiu do quarto, testou negativo 2 vezes, foi para o campo, treinou. Claro que ele não está à disposição, não vai jogar, já está fora do Mundial, mas pelo menos saiu do quarto do isolamento. O mesmo aconteceu com o Gabriel Veron aqui no Brasil. Estava com Covid, embarcou para os Emirados Árabes, chega nesta madrugada, se junta à delegação, pelo menos vai acompanhar a missão difícil do Verdão, esta aventura em loco, lá junto com os colegas de time dele. A ansiedade cresce, Michele. Por exemplo, o Piquerez, que é lateral esquerdo, mas certamente joga também como um terceiro zagueiro em vários momentos e será assim contra o Chelsea. O Palmeiras vai montar uma linha de 5 em vários momentos ali para blindar a entrada da área. Já está imaginando como é que pode ser o encontro dele com a fera, o gigante belga, a arma inglesa, que é o Lukaku. E o Danilo, jovem jogador, enquanto o Piquerez é um jogador de garra, o Danilo já tem mais habilidade, mais técnica, também está super ansioso para encarar o campeão europeu. Vamos ouvir esses dois jogadores do Palmeiras, titulares de Abel Ferreira para a decisão, que falaram nas últimas horas. Lukaku, bueno, ya todo el mundo lo conoce, su forma de juego, su estilo, un jugador que es muy fuerte, que le gusta el cuerpo a cuerpo, pero bueno, nosotros... nuestros zagueros también son fuertes, son agresivos. Yo creo que va a ser un duelo muy importante y bueno, totalmente confiante en el trabajo de mis compañeros y en el trabajo de todo el equipo para dar lucha en esa final, que son 90 minutos y bueno, sin duda que vamos a ir a buscar el título. Vai ser muito importante para a gente, né? Principalmente da América do Sul, assim, pegar um time da Europa, né? Outro estilo de jogo, com jogadores de alto nível, né? Então acho que todos estamos empolgado para a partida de sábado. Volta aqui, Silvestre. Hoje teve coletiva da presidente Leila Pereira lá em Abu Dhabi. Eu gosto quando ela fala. Quais são os destaques dessa entrevista? Então, Michele, a Titia, se por um lado o Chelsea tem um dono, né, que é o bilionário russo Roman Abramovich, o Palmeiras tem uma presidente milionária, digamos assim, aqui no Brasil, que é a Leila Pereira, que está lá com o time. E ela deu uma entrevista coletiva hoje e, num determinado momento, perguntaram, o nosso companheiro, inclusive Vinícius, lá da Rádio Bandeirantes, ô Leila, o que você achou do jogo do Chelsea na semifinal? E a resposta da Leila surpreendeu a muitos. Vamos ouvi-la. Quer que eu te fale uma coisa com toda sinceridade? Eu não assisti o jogo ontem. Sabe por quê? Independentemente de quem fosse, nós estamos trabalhando para disputarmos o campeonato mundial, independentemente de quem quer que seja. Não é com muita humildade, com muito pé no chão, com muito trabalho, entende? Então, para mim, tanto Chelsea como qualquer um outro clube, vai ser um jogo extremamente difícil, eu não tenho dúvida. É a final de um mundial, entende? Sinceramente, eu acho que a presidente do Palmeiras, a Leila, tinha coisa mais importante para fazer lá do que ver o jogo do Chelsea. Isso aí é missão para o departamento de futebol, para o Abel, mas tem muitas pessoas aí que não gostaram dessa posição da Leila. O que vocês acharam, hein, pessoal? Um abraço. Gente, vamos falar de uma coisa. A Leila foi sincerona, gente. Foi sincerona e outra. O que adianta ela assistir o jogo para cornetar, falar alguma coisa na... Quem tem que assistir, entender, não é o Abel? O Silvestre falou tudo para mim. Eu tenho certeza que o Abel assistiu, os jogadores assistiram, os analistas assistiram, analistas que eu digo do Palmeiras, não, faz parte gente. do trabalho dela. Então, assim, a presidente não assistiu. Qual o problema? Adorei. Mesmo, pode ser verdade, pode ser mentira, mas qual é o problema da presidente não assistir? Ela já falou que ela não entende O que importa é o futebol. Escolhas são escolhas. Mas, ela é uma gestora. Gestora, mas se eu sou chefe da trupe, eu vou ver por curiosidade, para saber. Eu também assistiria. Ela sabe quem é quem está no campo. Qual o sentido... Mas peraí, calma, gente, tudo bem, calma. Vá, Celso. Mas qual o sentido da pessoa, então, ir para Abu Dhabi?
Ela foi fazer Mas ela não compra, está preocupada Celso. com o adversário. Eu acho que a Celso, mensagem que ela ela foi pro passa... Eu nem acho que ela tem obrigação de ver. Celso, a mensagem que ela passa A gente é: tem tanta eu não coisa pra estou fazer. nem aí para o adversário. É isso aí. Eu estou aqui, eu quero ser campeão, não me importa contra quem. Essa é a mensagem que ela passa. Eu não sei nem se é verdade, ela pode ter visto e tal. Enfim, mas eu acho que não há problema nenhum. Eu acho que se o Abel vira e fala, eu nem assisti o jogo, pô, aí a gente ia Aí não debater dá, e tal. ô. Agora, a presidente do Palmeiras não está preocupada com o adversário? Ela podia ter falado, Bom, gente, talvez pro eu não shopping estivesse fazer umas também. compras. Agora, independentemente de ter visto o Chelsea ou não, o Abel viu e ele sabe que ele vai ter que... Ele sabe o tamanho do que em pepino. determinados momentos a gente viu contra o Al Hilal, o Chelsea com uma linha de bem avançada, com mas 4. eu acho que a atuação que vai de ser repente tão pode ser diferente. 5 se você tiver os 3 atacantes e mais 2 alas ali, sabe? Eu acho que a gente não pode usar a queria ver de semifinal novo como ela parâmetro falando. para praticamente Eu nada acho para a que- final. de qualquer maneira, eu acho que o Abel vai ser bem cauteloso, como foi contra Atlético, como foi contra Flamengo. Tá Ele bom. vai especular esse contra-ataque Exato. e vai esperar o Chelsea. Não adianta trabalhar. querer esperar o Palmeiras Deixa eu passar um recado, propositivo. depois, se der tempo, a gente mostra de novo a Leila falando. É muito legal. Foi muito... último contato com o Jonas Campos, lá na Neoquímica Arena. Tem uma provável escalação aí do Corinthians para o jogo contra o Mirassol, Jonas? Tem sim, Michele. Daqui a pouquinho, né, 9h30 da noite, teremos Corinthians e Mirassol. O gramadão aqui da Neoquímica Arena tá bonito e a tendência é que o interino Fernando Lázaro repita pelo menos a base do time que venceu o Ituano no último domingo. Talvez com a novidade do William ali na frente. Então a gente coloca na tela o provável Corinthians para enfrentar o Mirassol com o Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e o Fábio Santos. Meio campo, Cantilho ou Juliano, né? Fica essa dúvida de quem joga por ali. Paulinho e Renato Augusto com William, Roger Guedes e Jô. Provável time, escalação oficial mesmo teremos 1 hora antes da partida. Para esse duelo complicado, hein? Mirassol invicto no Campeonato Paulista com 2 vitórias e 2 empates. E amanhã matéria completíssima desse jogo no Gazeta Esportiva. Michele, volto com vocês. Valeu! Escalação do Corinthians, gostaram? Placar hoje. 2-1? Simples assim. 2-1 tá pro fácil. Corinthians contra o Mirassol. Não, o Corinthians vive aí a expectativa da chegada do novo treinador. Enquanto isso, o trabalho tem sequência. O Sim. William vai ter em campo, essa é uma expectativa. Eu tenho boa. uma impressão assim, Celso, a gente viu pela escalação e pela maneira como o Corinthians jogou contra o Ituano, de que o Silvinho foi embora do Corinthians, mas o Corinthians ainda é o Corinthians do Silvinho. aí. Até Tá, porque ele isso ouvia concordo. muito o Lázaro, que agora está à beira do campo. Então eu acredito que a gente não deve ter muita diferença. E eu gosto. Aquele segundo tempo que nós vimos o Corinthians buscando uma virada totalmente ofensiva, foi muito legal, foi muito bacana? Foi. Mas até as substituições foram... com a cara do Silvinho. E eu não acho que o Corinthians vai jogar assim desde o início. Então, eu acho que dificilmente a gente vai ver um Corinthians muito diferente até que um novo treinador seja Ó, contratado. verdade é que o jogo que importa, a Leila vai assistir. Que é o jogo Você de não sábado. esqueceu, você Meu, Não, ela larga tá- isso. Ela foi fazer as unhas, gente, enquanto tava o outro jogo que ela Meu nem pai, quer que é saber. palmeirense, disse aqui que o Palmeiras tem 25% de chance. Ó, 25% de chance. E ele é palmeirense. Para. Ó. O Palmeiras, se vocês querem falar do Palmeiras, enquete. O Rogério Ceni acerta ao tornar público o descontentamento com departamentos do clube. Não foi ele, né, que tornou Aí, público. ó, tá Mas a vendo? maioria diz que sim. Aí. Rogério, sincerão, 70% dos votos. Hoje é o dia dos sinceros aqui, hein? Ah, os E o jogadores Celso estão virou muito Nelson, mimimi mesmo. O Salazar virou Baltazar e é só. Obrigada, Nelson. Obrigada, Baltazar. Valeu, Filó. A gente volta amanhã. Tchau, Michelo. Michel. Tá, vai ver.